és tudo para mim. Ele é tudo para nós. Oh, aleluia. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando eu clamo, e Ele te escuta neste dia e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Oh, aleluia. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Oh, nada é impossível para o nosso Deus. Quem sabe você chegou aqui neste dia com uma doença, com uma enfermidade que aos seus olhos humanos parece que não vai ser solucionado, mas para o nosso Deus não é impossível. Ou quem sabe você chegou aqui angustiada com uma doença na tua alma, com uma depressão tomando conta do teu coração. Eu te digo que nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível para ti, Senhor. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Oh, aleluia. Tens o meu mundo em
nossa juventude que está videologada conosco. Está no ar mais uma programação da Juventude em Ação aqui da sede internacional. O nosso pastor-presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira, o nosso diretor de comunicação é o pastor Paulo Roberto Santos. O nosso líder aqui da sede nacional da Juventude é o presbítero Bruno Beltrame. E aqui estamos nós para apresentar mais um programa nessa tarde, falar sobre um assunto muito interessante, que eu creio que vai agregar muito para a vida dos irmãos. Amém? Estamos aqui com o irmão Estevão, a paz do Senhor, irmão Estevão. Glória a Deus, paz do Senhor, Juventude de Geração Eleita, paz do Senhor, irmão Leonardo. Glória a Deus. Estamos aqui com o irmão Israel também, a paz do Senhor, irmão Israel. Glória a Deus, paz do Senhor, irmão Marcos Leonardo, paz do Senhor, Juventude. Aleluia. Glória a Deus, então. Então você já pode ir compartilhando, né, dando seu like, compartilhando para os seus amigos, para os seus irmãos, para toda a sua família, enfim, todos que quiserem participar, são mais que bem-vindos e eu creio que Deus vai falar conosco nesta tarde. Glória a Deus. Irmão Estevão, irmão Israel. Bom, o assunto que nós vamos falar nessa tarde é a respeito da graça de Deus. O privilégio de nós podemos lutar aqui na terra para quem sabe um dia descansar no céu. Aleluia. Então assim, eu vou pedir para o irmão Estevão fazer a leitura em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9, sobre o versículo que nós vamos tratar aqui nessa tarde. Versículo 9? Isso, versículo 9. Glória a Deus. 1 Coríntios 4, 9. Porque a mim me parece que Deus me pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos temos tornados espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. Glória a Deus. Ou seja, a Bíblia está nos falando aqui, irmão Estevão, a respeito que Paulo estava descrevendo aqui uma revelação que ele trouxe para a igreja, que ele disse o seguinte: parece que Deus colocou os apóstolos, a igreja, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Ou seja, o que a Bíblia está nos dizendo aqui? Ela está dizendo que a batalha do crente, né, a luta do crente, para o céu é um espetáculo. Porque lá no céu, irmão Israel, tem milhares de anjos, uma torcida torcendo para que nós venhamos a chegar no céu. Então, aqui ele também nos diz outra coisa, irmão Estevão. Ele diz assim, que a nossa luta diária, não somente os anjos estão acompanhando, mas os homens também. Então, assim, a batalha que nós temos conosco mesmo todos os dias para lutar contra a nossa vontade, lutar contra o nosso próprio desejo e querer fazer a vontade de Deus, é uma luta que os homens veem e os anjos também. Isso que o irmão está falando, irmão Marcos Leonardo. A gente aqui, a Bíblia está falando de um povo que realmente quer Deus. Essa aqui o apóstolo Paulo está mostrando um exemplo, usando ele ali de exemplo, usando Apolo. Ele mostrando que ele estava passando ali, o que Paulo já tinha vivenciado, estava sofrendo na pele ali, era porque ele queria Deus e ele estava querendo obedecer a palavra de Deus. E aqui vai mostrar ele ensinando a igreja ali a ser assim, a viver assim, entender que o sofrimento, que se nós formos querer ser crentes verdadeiros, irmão Marcos Leonardo, a gente vai sofrer no mundo espiritual, a gente vai sofrer com aquele irmão que parece ser crente, não é? Vai sofrer com aquelas pessoas de outras religiões que vêm nos afrontar. Mas eu acho que o pior é aquele que parece que ser crente não é, e às vezes é usado por inimigo ali para ficar tentando com a tua vida, fazer tu pecar, fazer tu entristecer o Espírito Santo e caindo do mesmo jeito que ele caiu. Exatamente. Às vezes está ali só marcando um lugar ali. Exatamente. Aqui ele estava mostrando o que é o sofrimento, ele estava dando exemplo. Se formos olhar, olha como começa. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo, Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça, ninguém se ensoberbeça a favor de um detrimento ao outro. Pois quem é este que faz sobressair, e que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vangloriais, como se não tiveras recebido? Aqui tinha gente que usava a palavra de Deus para outros fins, para os fins próprios para eles. E se formos olhar até chegar ali no 9, por exemplo, 8, já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, quem dera reinasses, que também nós reinássemos a reinar convosco. Aí entra o 9, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Nos tornássemos espetáculo ao mundo, tanto aos anjos como a homens.
Aí talvez tinha outro preocupado ali com outras funções. Eu tenho conhecimento disso, eu tenho teologia. Óbvio, os cursos aí é bom e a gente precisa. Mas aqui a palavra está dizendo não, mas ele sofria pelo que já estava escrito na Escritura, não por algo que o homem estava criando, inventando ali, para querer se mostrar, querer sobressair. Assim acontece nas nossas vidas. Às vezes Deus, por misericórdia, nos deu um pouco, mas nós queremos mostrar que nós temos mais ainda, e às vezes Deus quer que a gente comece bem devagarinho. Ali ele já era um apóstolo, já era um homem cheio de experiência, muitas experiências com Deus. Mas olha o que fala no versículo, aonde que eu tinha listo aqui, deixa eu ver aqui. Depois eu quero mostrar um versículo muito importante, eu li agora há pouco aqui. Glória a Deus. Aleluia. Olha só, o versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Aleluia. Aí, por exemplo, quantas pessoas dizem, mas Paulo, quanta gente tentando impedir que o avanço do ministério de Paulo ali avançasse, o que Deus estava usando ele ali. Mas ali, a própria palavra de Deus estava falando, não julgamos, está acontecendo, você está vendo, não julga, nós não devemos julgar. Vai ter o dia que Deus vai trazer à tona tudo que está no coração, seja da juventude, seja da igreja, de qualquer um de nós, nada vai ficar oculto. O escritor de Eclesiastes ele disse isso, irmão Estevão. Ele disse que no final a vida ela se resumia a isso. Temer a Deus e os mandamentos, porque no final Deus iria trazer o juízo sobre todo homem aqui na terra. Realmente. E é um perigo, isso vai acontecer, a palavra de Deus está falando ali, ó. Portanto, não julgais antes do tempo, não cabe a nós julgar, nós temos um reto juízo, ele conhece. A gente vê o que às vezes a pessoa deixa transparecer ou num ato, ou numa palavra, ou até num jeito de te olhar, mas Deus conhece lá no coração da pessoa, e isso ele vai trazer à luz, imagina, as coisas ocultas das trevas. Tá lá oculto, guardado, tá lá planejando, por mais que não tá torcendo contra ti, contra o teu ministério, contra aquilo que Deus está fazendo na tua vida, mas Deus vai trazer à tona. Portanto, por isso que a gente tem que seguir o apóstolo Paulo aqui, ele estava falando, meu irmão Marco Leonardo e irmão Israel, justamente isso, que ele estava ensinando o povo a obedecer à palavra, viver a palavra. Ele não estava ali trazendo algo dele, não, ele estava trazendo a palavra para o povo, e ele estava levando o povo a viver a palavra de Deus, que aí o povo não ia dar bola para esses contra-ataques, porque que nem ele falou, o mundo espiritual, os anjos, a palavra de Deus fala que nós somos espetáculos aos homens, e também tem os anjos no céu torcendo por nós nesse combate. Exatamente. Aleluia. Que é um combate, irmão, pensa, nós estamos num mundo, nós temos a nossa carne, nós temos a ação do diabo. Nossas lutas diárias. E aí agora vem aqueles que querem nos tirar do lugar da revelação que Deus nos deu. Não, mas isso daqui não tem problema, irmão. Ah, não, essa igreja ela é muito rigorosa nessa ponto, não precisa tanto disso. Mas se nós fazermos como o apóstolo Paulo fala ali para nós viver a palavra, nós vamos ver que a palavra vai vir contra nós nessa parte. Então nós vamos ver, não, calma aí. Mas se na palavra tá, o que é a boca do homem para a boca de Deus? Exatamente. Glória a Deus. Agora Aleluia. nós temos que, aqui, dos 6 e diante, vai dar o exemplo, exemplos da vida dele. Olha só, não, o versículo 14, não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Glória a Deus. Admoesto-vos, portanto, o versículo 16, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus Imitadores. Aleluia. É necessário, irmãos, é necessário. A gente vai passar por conflitos que vai parecer que não é verdade. O jovem tem que estar preparado para entender também essa parte. Mas se a gente está obedecendo a palavra de Deus, olha o ministério que teve o apóstolo Paulo. Não tem nem o que falar. Muito forte. Perfeito. Mesmo. E nós vemos também, irmão Estevão, que do 10 ao 13, ele também fala algumas situações que podem acontecer com a igreja, né? Ele vai comentando que pode acontecer sofrimentos, fome, pode ser caluniado, e depois ele termina dizendo assim: até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Ou seja, o mundo nos olha como lixo, o mundo nos olha como condenados à morte. Porque naquele tempo, irmão Estevão, quando Paulo diz, como ele fala aqui sobre os gladiadores,
Naquele tempo, os gladiadores, irmão Estevão, eles tinham uma única oportunidade. Funcionava basicamente assim, ó, ou eles lutavam ou eles morriam. Então assim, eles lutavam cada vez mais eles iam lutando para poder vencer. Então assim, eles venciam um para poder sobreviver, eles não tinham escolha. Ou era aquilo, eles eram condenados à morte. E é mesmo assim a luta do crente também, porque assim, às vezes a gente fala assim, mas que luta que eu tô passando, que prova, que batalha. Mas a gente vê que em tudo isso é misericórdia de Deus, porque nós estávamos condenados. Antes a gente ter um encontro com Jesus, antes de Jesus nos encontrar, nós estávamos condenados. E Deus, na infinita graça e misericórdia dele, nos deu uma única oportunidade para poder lutar aqui na Terra. Porque é a nossa única oportunidade. Então nós vemos que esses gladiadores, irmão Estevão, qual era a motivação deles? Eles sabiam que precisavam vencer o outro para poder sobreviver. Só que chegava um ponto, irmão Estevão, que depois que ele vencia todos os irmãos de Israel, depois que ele já chegava numa quantidade de vitóris, ele ganhava uma manutenção. Ele ganhava liberdade. E da mesma forma somos nós também. Depois que nós vencemos as batalhas aqui na Terra, lá no céu a gente vai ganhar a nossa liberdade. Glória a Deus. Aleluia. E é um exemplo, por exemplo, vamos dar um exemplo, assim, uma pessoa que tem uma função dentro da igreja. Aqui o apóstolo Paulo é um apóstolo, levava a palavra de Deus. E qual que era a visão dele? Ele sofria por querer o quê? Ajudar as pessoas a chegar ao pleno conhecimento da verdade. Vai falar, nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Eles sofriam aquilo, uma coisa que vinha, eles ajudavam, o povo ficava fortalecia, mas eles sentiam, ele ficava fraco. Exatamente. É uma batalha, mas é por quê? Porque quando a gente quer a verdade, vai vir mesmo o afronto. Vem à tona. Vai vir mesmo. E quantas vezes, né, a gente pensa porque serve a Deus, está fazendo a obra de Deus, as coisas vai ser só coisa boa. Imagina. Os nossos adversários estão nos olhando. Nós estamos passando por um deserto, eles estão nos observando. Quando nós somos abençoados, eles estão nos observando. Quando resbalamos em alguma área, eles nos observam. Quando falamos o que não convém, eles nos observam. Quando andamos com alguém, eles nos observam. Mas não é crente. O inimigo está sempre ali para acusar, né? Exatamente. Mas agora, se darmos o bom testemunho, se queremos agradar a Deus, vai acontecer o que o apóstolo Paulo fez. O ministério dele foi um ministério com êxito, com vitórias. Mas nós jovens, às vezes É verdade. É difícil, até porque muitos são novos, mas se nós ficarmos atentos a cada palavra, a cada oportunidade que Deus nos dá, hoje, por exemplo, esse programa, irmão Leonardo, é uma forma de nós aprender mais. Um culto é a oportunidade de nós aprender mais. Vale da oração, uma oportunidade de nós aprender mais. Consagração. Para que nós não venhamos a ser enredados por essas pessoas e deixar que esses venham nos atingir. Imagina ser atingido por causa de que uma pessoa que apostatou da fé, um incrédulo lá, vem nos afrontar. Exatamente. Não dá. E essas oportunidades que nós temos de ir ao culto, de ver um programa, isso também vai nos fortalecer espiritualmente, para nós termos uma base para quando vir o vento forte nós não acabarmos caindo. Nós vamos ter nós vamos estar edificados na rocha. Exatamente. E é nesse momento de dificuldade, irmão Israel, que a gente vê quem serve e quem não serve ao Senhor. Porque Aleluia. Quem está firmado realmente na rocha verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo, quando vem a dificuldade, o que ele faz? Ele se aproxima de Deus. Ele não culpa a Deus, ele não bota a culpa nas pessoas. Ele toma uma posição no coração dele: eu preciso me aproximar de Deus. Se Deus está me levando para essa batalha, se Deus está me levando por essa luta, eu preciso me aproximar de Deus. Essa é a visão do crente que realmente ama Deus. Porque ficar quando as coisas estão tranquilas, quando não tem tempestade, é muito fácil. Todos nós ficamos. Agora, quando vem a tempestade, quando vem trovão, relâmpago, tudo que tu nem sabe de onde vem aquelas provas, ali que a gente vê quem serve e quem não serve ao Senhor, né, irmão Estevão? É bem isso. Glória a Deus. Mas teve um momento, irmão Estevão, irmão Israel, que o apóstolo Paulo, vamos dizer, não pode dizer que ele se cansou, mas ele viu que a batalha era muito forte. Ele viu que a guerra contra ele mesmo, o diabo contra ele mesmo, a batalha era muito forte contra ele. Sim. E nós vemos que em 2 Coríntios 12, 7, ele diz que Deus deu um espinho para ele, para que não se ensoberbecesse. Para que ele não... Ele permitiu que Satanás bofeteasse ele. Ele pediu 3 vezes em oração para que
o inimigo deixasse aquilo, mas ele não deixava. Tudo Era isso. além de sofrimento, perdão te cortar, irmão, que além do sofrimento que ele estava tendo ali em querer falar a verdade, pregar a verdade, assim como essa responsabilidade está em cada um de nós, da juventude, da União Feminina, dos Cavaleiros, de toda a igreja. De toda a igreja. Essa responsabilidade dele de levar a coisa a séria, levar a obra de Deus a séria, isso não deixava ele, já além de ter os inimigos que vinham contra ele, contra o ministério dele, contra a igreja de Cristo, ele tinha agora as batalhas dele. Porque o que era? Ali no início, lá em 1 Coríntios ali, ele estava falando ali, ensinando a igreja, mas mostrando para a igreja o que tinha acontecido com aquele povo, e ele estava com medo do que acontecesse na igreja ali, que os próprios irmãos ficassem pensando só em dar ouvido às fábulas, a ficar só em letra ali, que só querer coisas para se soberbecer. E ele estava falando, não entre por este caminho. O caminho não é esse, o caminho é você obedecer às escrituras. Não é o que te falo, não é o que te ensino, vai cuidar o que tu tá lendo, entendeu? E ali ele estava mostrando, e ali, se o irmão for voltar, lá ele já estava falando, orientou os irmãos para que nenhum se ensoberbeça por eu ser maior que tu, ou por tu ser maior que mim. E aqui, Aleluia. e ele, graças a Deus estava dando graça para ele ali, que ele estava vencendo aquilo ali Deus deu resistência para ele contra aquilo. Mas aí agora, em 2 Coríntios, agora tu vai ver onde que estava a luta desse homem. Exatamente. Mas e por quê? Para que não se ensoberbecesse. Porque imagina as revelações, quantos livramentos Deus deu para ele em questão disso. Teve coisas que ele mesmo disse que nem podia revelar para nós, né, mas Imagina, meu irmão. revelações que não podia escrever porque Irmão, eram muito fortes. Imagina, Deus nos dá uma palavra. Vamos dar um exemplo. Deus nos dá uma palavra. Tá? O jovem ganhou uma oportunidade para pregar. Deus dá uma palavra tremenda lá, a glória de Deus desce. Meu irmão, se não vigiar, tu desce do púlpito como? Por mais que tu não transpareça que tá estufadinho. Mas Deus tá vendo lá o teu coração. Exatamente. Se tá estufadinho, se tá querendo se estufar. Aleluia. E é verdade. E isso não só pregando, como nosso irmão aqui falou, tu vai cantar um louvor. Deu a glória de Deus, mas aí tu acha que foi tu? Exatamente. Deus pode ter misericórdia. Quantos irmãos talvez estavam ali orando, estão precisando ouvir aquele louvor. Mas a gente tem que entender que são detalhes. E ele tinha esse espinho na carne, imagina, meu irmão. A batalha dele, né? Ele sofria com aquilo, né? Ele orou a Deus para que Deus livrasse ele daquilo. Olha. Isso. E ele clamando. E a gente vê que até mesmo o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, até mesmo ele, Deus não livrou de sofrer também. Porque às vezes a gente acha que é só quem sabe aquele que não aparece muito que sofre, mas na verdade até mesmo aqueles que ocupam... Isso até, na verdade, é lógico. Aqueles que ocupam cargos maiores na igreja são os que mais sofrem essas batalhas. Porque imagina o peso espiritual deles. Então, mas o que acontece, irmão Estevão? Depois de ter pedido 3 vezes para Deus tirar aquele espinho dele, o que Deus disse para ele? Minha graça te basta. A graça de Deus bastava. Ou seja, as batalhas que a gente passa aqui na Terra, tudo isso, na verdade, Paulo descreve também, diz assim, que tudo isso que nós estamos passando aqui na Terra, no presente, não se compara à glória que nós vamos receber no céu. Aleluia. A presença de Deus, quando a gente chegar lá no céu, não se compara a nada de provas. É por isso que ele diz que ele passou fome, nudez, sede, tudo isso porque ele conseguia entender que lá no céu é que realmente importava. O olho dele não estava nas situações aqui na Terra, não estava no espinho, não estava nas traições, não estava nas misérias, ele estava olhando para o céu. Eu acho que muitas vezes falta isso no nosso coração, porque às vezes a gente se decepciona, irmão Estevão, coisa aqui na Terra, porque a gente olha muito pro homem, a gente olha muito para as coisas da Terra. Só que se a gente fizer as coisas para Deus, irmão Israel, bom, eu acho que é difícil a gente se decepcionar, porque a gente tá fazendo para Deus, com o coração sincero com Deus. Aleluia. Mas, irmão, a gente tem que ser bem realista, que isso nos atinge às vezes. Atinge, nós não podemos dizer. Nós temos que pedir a Deus. O próprio apóstolo Paulo está mostrando aqui, ó. Por causa disso, 3 vezes eu pedi ao Senhor que afastasse de mim. Sabe, irmãos? Quantos de nós, a juventude, quantos irmãos e irmãs passam por isso? Às vezes é 3 vezes por dia, às vezes é 4 vezes por dia, às vezes é 5. Às vezes é todo dia. Você tá entendendo? A vontade de Deus é que nem o apóstolo Paulo, que ele foi fazer. Ele foi orar a Deus. Mas Deus falou, olha, não. Aleluia.
Então ele disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É nessa fraqueza aí que eu vou te usar. Só que aí tu pensa, meu Deus, mas até quando essa fraqueza? Só que às vezes vai ser necessário. Às vezes vai ser necessário nós ficar com aquela fraqueza, só Deus sabe até quando. Aleluia. Mas nós não podemos nos entregar. Porque se o poder de Deus se aperfeiçoa naquilo ali, Deus certamente vai nos usar naquilo ali. Só que a gente não vai poder se deixar ser levado por aquela fraqueza. Aquela fraqueza a gente tem que ver como Deus estava mostrando ali. Olha, vai ser aí, aqui tu vai estar nos meus pés. Desse jeito tu vai estar sempre suplicando, tu vai vendo a miséria que tu é. Agora, irmão Estevão, eu conversando com o irmão Israel, a gente estava conversando, né, que a gente comentou sobre o programa, e ele falou uma coisa que eu achei que foi de Deus mesmo, porque eu também havia pensado nisso. Onde, acho que o irmão pode ler aquela parte sobre o bom combate. Aleluia. Que ele me comentou, irmão Estevão, que realmente, lá no final da carreira, Paulo viu por que ele fez tudo aquilo. Agora, Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. glória a Deus. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Imagina. Aleluia. Glória a Deus. Aí junta com o versículo 10 de 2 Coríntios, pelo que sinto prazer nas fraquezas, ó, que Deus fala, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Tudo isso aconteceu na carreira dele. O bom combate dele foi tudo isso aqui. Aleluia. Nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Glória a Deus. Imagina, que batalha. Uma batalha. E foi batalha, o evangelho é isso, nós estamos em guerra, afinal nós estamos num território que não é nosso. É. Nós estamos aqui como um peregrino em terra estranha. Sim. A gente tem que entender que vai existir esse combate, e existe realmente esse combate. A gente não pode fugir da realidade. Sim. De achar que não. E na verdade não pode fugir dessa realidade mesmo, Estevão, porque quando a gente foge dessa realidade, a gente acha que é fácil ser crente. Aí a gente começa a entrar na carne. Quando a gente acha que a situação ela é muito difícil. Agora, irmão Israel, eu queria perguntar pro irmão se Aleluia. assim, nesse momento com certeza já deve ter passado, porque todo mundo passa por isso, nesse momento de prova, de luta, o irmão teve um momento que o irmão teve que clamar a Deus, só pra gente não colocar aqui como se nós fôssemos super crentes, né? Porque todos nós temos falhas, então eu queria que o irmão Israel comentasse alguma coisa. Sim, meu irmão. Muitas vezes nós temos aquela luta que nos atinge com tudo, aquela luta que nós só nos pés do Pai nós conseguimos isso ter é força. verdade. Exatamente. Aleluia, glória a Deus. E é naquele momento que nós percebemos, que nós nos damos por conta que só com a graça de Deus nós conseguimos vencer as lutas. Que se depender da nossa força, nós não vamos conseguir vencer nada. Aleluia, glória E a Deus. coisas às vezes, mas é que a gente não fala pra ninguém, é que nem o irmão falou, é coisa que só Deus sabe. E tem coisas que a gente tem que apresentar só pra Deus. Tem Exatamente. coisas que a gente tem que só pra Deus, como tem dificuldades que você tem que confiar na liderança. Você tem que, porque também nós não podemos ficar lutando sozinho. Tem batalhas que Deus quer nos dar vitória, mas tem momentos que a gente precisa entender que a gente precisa de um conselheiro, conversar com um líder. A nossa juventude, por exemplo, tem um casal de aconselhador que dá uns aconselhamentos. Não é feio nós mostrar que nós precisamos de ajuda também. Exatamente. Afinal, nós estamos num campo de batalha. E às vezes, por nós não querer, talvez, falar com alguém, pegar a confiança de alguém ali que tu realmente vê que foi Deus que colocou. Não é para contar para um irmão que canta contigo no coral ou que vem contigo para a igreja. Não, contar para alguém que tu vê ali, a pessoa, ó, não, esse aqui é meu líder. Ele tá fazendo o papel de meu pastor, ele tá zelando pela minha alma, ele vai orar por mim. Deus deu um casal de para trazer o aconselhamento, então eu vou aproveitar. Porque eu não posso também me perder, eu não posso bancar o forte aqui, vamos dizer em português, super-homem. Exatamente. E Deus o Aleluia. livre, achar que
que é forte na força do seu braço. Bom. Deus tem de misericórdia e vai nos ajudando, mas se a gente eu sei que eu falo por mim, eu teve momentos assim que eu disse, meu Deus, como? Só que às vezes para ti se abrir para alguém, hoje, irmão Israel e irmão Marco Leonardo, eu tô alegre com esse programa porque tá sendo bem real, ó. Isso é a realidade, esse tema é a nossa realidade. É verdade. Esse tema é a nossa realidade. Quando nós saímos, por exemplo, quando nós vamos louvar a Deus, nós louvamos a Deus com todo o coração, mas às vezes lá no louvor tem jovens lutando, tem jovens lá em guerra, estão cantando, mas estão numa luta interior. Agora, mas Mas Estevão, só antes da gente continuar, só pra gente dar uma pausa, uma respirada, né? Vou pedir pro meu Tenê, que é a nossa técnica, para chamar um hino. Glória a Deus. Mas é isso. Compartilhe aí, continue a programação e espero que todos sejam abençoados em nome de Jesus.
Paz do Senhor a toda a juventude, voltamos com a nossa programação. Bom, agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, uma palavra de meditação pelo nosso irmão Pablo Macheville. E agora está com a oportunidade. A paz do Senhor a toda a juventude, a paz do Senhor, irmão Marcos, irmão Israel. Bom, nós estamos já tratando de um tema que fala sobre se aproximar de Deus, sobre a importância de levar uma vida espiritual a sério. E eu trouxe dois versículos, na verdade, pouca coisa, mas que vai dar um esclarecimento como se aproximar mais de Deus, como como impedir que a soberba que vocês estavam falando não venha, como impedir que a nossa mente acabe não caindo neste malefício que é o pecado, nestes problemas que muitos jovens, eu me incluo junto nisto, acaba caindo e acaba errando, que às vezes são coisas simples, são coisas pequenas, mas que acabam afetando nossa vida espiritual. Bom, Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Glória a Deus. Porque a carne Aleluia. cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Glória a Deus. A palavra é Aleluia. bem clara, né, irmão Estevão, que está aqui à frente, ela é bem clara, ela é muito específica nesse sentido que, infelizmente, nós temos essa luta diária entre carne e espírito. E muitas vezes o jovem ele vai à igreja, ele até mesmo jejua, algumas vezes por semana, alguns dias na semana. Ele tem uma vida talvez de oração, ele tem uma vida aparentemente em comunhão com Deus, mas falta um detalhe. Muitas vezes, isso até aconteceu comigo várias e várias vezes, de eu estar talvez a semana toda num propósito, jejuando, orando, querendo tomar uma decisão com Deus de melhorar. Eu sou músico, eu canto também. E isso é um problema muito grande no músico ou nos que cantam, de estar lá em cima tocando ou cantando e quando vê, cai a presença de Deus na igreja, o irmão é renovado e quando a gente sai lá de cima é aquela estufa o peito, desce com um pensamento altivo, com olhar altivo, e isso acaba impedindo a glória de Deus futuramente cair através daquele irmão, através daquela pessoa. E é incrível, a palavra de Deus, ao mesmo tempo que ela é complexa, ela é fácil. Ao mesmo tempo que ela é complexa em que sentido? Nós precisamos dedicar tempo à leitura. Não é simplesmente nós chegarmos aqui, abrir a Bíblia e ler um versículo e sair falando. É verdade. E isso que falta, isso é o motivo de muitas vezes nós não conseguirmos fechar essas brechas e acabar não andando no Espírito. Eu tomei um propósito, com Deus, e eu estou lendo o livro de Provérbios. Estou lendo Provérbios. Para quê? Para tentar... Provérbios ele é muito claro em como fazer, em como te mostrar atitudes que tu deve tomar durante o teu cotidiano, durante Aleluia. a tua vida, que vai fazer com que tu ande no Espírito. Ele é praticamente um manual de instruções que faz com que tu ande no Espírito. E isso tem trazido um benefício muito grande para minha vida. E muitas vezes eu estou lendo assim e eu paro para pensar, poxa,
Era praticamente só isso aqui para fazer, que ia me evitar talvez um problema tão grande, ia me evitar uma dificuldade tão grande. E eu não fazia isso. Por quê? Por falta de querer estudar a palavra de Deus, por falta de querer se aprofundar. E isso, consequentemente, fazia com que eu não andasse no Espírito. Glória a Deus. Eu não tivesse uma vida em comunhão com Deus. Mas não para por aí. Não para por aí. Isso é o primeiro passo. Estudar mais a palavra. Se entregar realmente e começar a descartar aquelas coisas que não agradam a Deus ou que não estão acrescentando em sua vida. Aí, outro passo muito importante que eu quero ler com os irmãos é em Efésios capítulo 6, versículo 11, que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui é algo tão simples, mas que é complexo. Aqui que entra o que eu estava querendo falar. A palavra de Deus diz: revesti-vos da armadura de Deus. Só que é o seguinte, para se revestir de uma armadura não é fácil. Um soldado, para ele ter um preparo físico para poder, vamos trazer para os dias atuais, para poder pegar um fuzil na mão, para poder pegar uma arma na mão e sair correr a 18 quilômetros, não é fácil. Ele precisa ter um preparo, ele precisa ter um treinamento específico para alcançar aquele objetivo. E também a palavra de Deus é a mesma coisa. A palavra de Deus diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mal. Mas a nossa luta é diária e nós precisamos o quê? Nos capacitar e treinar. Como nós vamos treinar? Aí entra a questão: jejuando, lendo a palavra de Deus, estudando mais e falando com Deus, orando. A oração é algo fundamental na nossa vida, é algo espetacular. Inclusive eu mesmo, eu comentava com um irmão que teve um período da minha vida que eu acabava, agora voltando para a questão da palavra, que eu acabava jejuava, ok. Eu orava, perfeito, mas eu não lia a palavra. Eu, às vezes, literalmente passava semanas sem pegar a Bíblia. Eu jejuava e orava, mas eu não lia a palavra. E começou a surgir algumas adversidades na minha vida e eu não sabia como reagir quanto àquilo. E no momento que eu tentava fazer as coisas com o meu próprio entendimento, eu acabava o quê? Andando na carne. Acabava caindo neste ponto, que é a carne. Porque a carne, ela luta contra o espírito. E acabava que a carne vencia, não o espírito. Então, no momento que eu comecei a ler a palavra, no momento que eu tomei um propósito, realmente, de ler a Bíblia, de me dedicar também em oração e jejum, eu comecei a conseguir subjugar a carne ao espírito. Comecei a pôr a carne, a mortificar a carne, a matar a carne, todo dia um pouco mais. E, consequentemente, eu consegui entender o significado disso, de se revestir da armadura de Deus. E hoje em dia eu posso dizer, cada dia mais eu estou me sentindo mais preparado, estou me exercitando de uma forma melhor, estou correndo mais um pouco, estou conseguindo correr mais alguns quilômetros, estou conseguindo me revestir cada vez mais da armadura de Deus. E é isso que eu digo para ti, jovem. Leia a palavra, se entregue realmente de corpo e coração, se entregue para a palavra, se entregue para o jejum, se entregue para a oração. Glória a Deus. Isso vai trazer um benefício espiritual e material. Provérbios diz, eu estava lendo Provérbios, que o homem que teme a Deus, a pessoa que teme a Deus, a pessoa que busca sabedoria, ela alcança riquezas, ela alcança muito mais do que ela simplesmente achava que iria alcançar.
E Deus abençoa, Deus tem prazer em abençoar. Aí que está Glória a a diferença. Deus. Deus tem prazer em abençoar aquele que busca, aquele que se entrega realmente. Então eu digo para você, ande no Espírito e não andarás na carne. Simples. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mal. Faça isso, leia a palavra, leia a Glória palavra Deus. e sua vida vai mudar, eu tenho certeza. Aleluia. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então, essa é a palavra do irmão Pablo. Creio que edificou muitas pessoas. E é isso, agora vamos estar indo para um breve intervalo e já voltamos. Aleluia. Satura todo este lugar. Espíritu descienda, que cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Tu espíritu descienda, que cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no. Glória a Deus, estamos aqui novamente. Fizemos um breve intervalo, mas vamos voltar agora ainda para o encerramento do programa. Bom, só para finalizar, o irmão Pablo ele trouxe a respeito, né, sobre se revestir de toda a armadura de Deus, né, também diz sobre andar no Espírito, não satisfazer as concupiscências da carne. E existe uma frase, irmão Estevão, de um teólogo que diz o seguinte: se nós formos fracos na nossa comunhão com Deus, nós seremos fracos em tudo. Ou seja, se nós não conseguimos nem manter comunhão com Deus, irmão Israel, ser firmes com Deus, imagina pro resto. Então, eu só queria que o irmão Israel, o irmão Estevão deixassem suas considerações finais e logo após já estaremos encerrando. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava conversando com os irmãos aqui agora, nesse pequeno intervalo, como que Deus trabalha, né? Do início Deus falou ali, o próprio apóstolo Paulo estava falando e orientando a igreja a viver com base na palavra. O apóstolo Paulo venceu, acabou a carreira, guardou a fé, por quê? Porque tinha a palavra. Ele sempre se preocupou em levar a palavra para as igrejas. Cada carta que ele mandava, cada lugar que ele ia, ele falava a palavra. E Deus trouxe a palavra agora mostrando qual o caminho, é a palavra. Às vezes a gente acha que é só oração, é mais jejum, é mais consagração, mas aí não tem palavra. Tripé, como o pastor Humberto fala, é um tripé, né? Jejum, oração e palavra. Exatamente. Agora, irmão Israel, suas considerações finais. Aqui, analisando toda a palavra de Deus, analisando o que o apóstolo diz, nós conseguimos ver que ele só conseguiu passar por tudo isso, ele só conseguiu acabar toda esta trajetória dele com Cristo por causa que havia graça na vida dele. Glória a Deus. Porque ele reconhecia que ele não podia nada sozinho, Exatamente. que ele dependia unicamente de Deus. Aleluia. E nós temos que ter este pensamento que quando nós estamos numa luta difícil, nós não vamos vencer com as nossas forças. Glória a Deus. Nós sempre temos que buscar a graça de Deus, por causa que só assim Aleluia. vamos vencer. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmão Israel, isso mesmo. E bom, eu confesso para vocês que eu esqueci meu celular ali do lado. Eu não sei se a irmã Tainê pode colocar a thumb Aleluia. rapidinho, só para eu poder pegar ele ali, pra gente poder ver os irmãos. Não se apagará. Então agora, só as últimas considerações finais com nossos irmãos que tiveram vídeo logado conosco, depois estaremos fazendo oração por todos os pedidos. Glória a Deus. A irmã Érica Mello esteve conosco, a irmã Miriam Machado, o irmão Pablo Macheville, o irmão Ezequiel Pinheiro, a irmã Miriam Cardoso, glória a Deus, a irmã Miriam de novo, o irmão Marcos Oliveira, o irmão Bruno Soares, glória a Deus, a irmã Ana Cristina, Glória o a irmão Jesus. Wellington Cavalheiro, e são esses. Eu agradeço a participação de todos os irmãos, foi uma alegria estar com vocês nessa tarde. Glória a E Deus. podemos agora fazer uma breve oração. Eu- Nós temos ter uma... Eu, antes da oração, irmão Marcos Leonardo, quero pedir um gancho aqui do irmão. Irmãos, o estudo hoje foi sim. sobre isso, né? Sobre buscar a Deus, buscar pela palavra, vencer com Deus.
E uma porta tem sido nos aberta. Nós temos o nosso culto da juventude todos os sábados. Todos nós jovens sabemos. Mas também agora nós temos o culto dirigido pela juventude toda segunda-feira no Centro Evangelístico, na Garibaldi, do lado aqui da Rua da Igreja. Então você é convidado, você pode divulgar este culto para quem você conhece. Porque em dias de batalha, às vezes nós estamos dentro de casa, mas tem um lugar para nós buscar Deus e receber a vitória de Deus para nossas vidas. Seria isso, meu irmão. Glória a Deus. Inclusive, só para complementar o que o irmão Estevão disse nesse último minuto final agora, na última segunda agora, foi tremendo o que Deus fez. Então, tu que é jovem, tu que tá livre na segunda-feira, se sinta à vontade para vir nesse culto, que vai ser uma bênção. Agora eu vou pedir para o irmão Israel fazer uma oração e logo após estaremos encerrando essa programação. Aleluia, glória a Deus, oramos então a Deus. Senhor, meu Deus, meu Senhor, Pai, Deus e Pai, em nome muito de obrigado, Jesus, Senhor, oferecemos pela Tua esta palavra. programação, Senhor. Muito obrigado, Senhor, aleluia, glória a Deus, porque nós conseguimos, Senhor, sentir a Tua presença neste lugar. Aleluia! Pai, peço, Senhor, que o Senhor venha sondar todos os meus irmãos, o Senhor Glória a conhece, Deus. Senhor, todas as suas dificuldades, todas as suas lutas. Em nome de Senhor, peço, meu Deus, que em nome de Jesus Aleluia. a Tua graça venha estar sobre a vida de cada Em um, nome Pai. de Jesus. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, Senhor. Amém. Bom, encerramos o ponto. Glória a Deus. Aleluia. Ajudamos a irmã Tânia hoje. Glória a Deus. Então agradecemos a cada um que esteve conosco. Muito obrigado, que Deus venha abençoar todos nós. E é isso. Vamos prosseguir no combate, porque nós sabemos que lá no céu é a nossa verdadeira vitória. Glória a Deus. E nos despedimos com paz, oração e união. Do avivamento, enche todo este lugar. Teu Espírito desça, nós queremos tua presença. O fogo do Espírito não se apagará. Teu Espírito desça, nós queremos tua presença. O fogo do Espírito não se apagará, 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 Senhor, não se apagará.